Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Sétimo passo na clínica junguiana: o caráter verificável. Bom, a psicologia de Jung, evidentemente, não é uma psicologia do tipo especulativa. Não é uma psicologia que vai simplesmente conjecturar sobre os fenômenos psicológicos. E não existe em todo o trabalho junguiano, todo o trabalho de pesquisa junguiana, uma metapsicologia. O que é que isso significa? Jung jamais pressupôs, jamais estabeleceu pressupostos para análise, no sentido de que a análise deveria confirmar ou refutar esses pressupostos. Jung nunca teve essa atitude. A atitude do Jung, evidentemente, é uma atitude de pesquisa empírica, é uma atitude de discutir apenas conteúdos verificáveis. Eu estava falando no último vídeo sobre o caráter arcaico da psique e sobre a nossa ancestralidade. Jung e todos os autores do século XX foi o autor que mais se interessou pelo fenômeno da nossa ancestralidade. Outros autores também se interessaram, mas Jung foi que mais investigou e nos legou um método de estudo, de investigação empírica desses fenômenos, tanto da psique individual quanto da psique coletiva. De modo que tudo aquilo que é feito na clínica do Jung deve apresentar um caráter testável. Eu estava falando um pouco, sobre as questões etnográficas, etnológicas do estudo do Jung, as dimensões psicoantropológicas do estudo do Jung, porque essa é a forma que a gente tem de verificar a hipótese do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é uma hipótese científica testável, é algo que pode ser verificável. Concorre com outras explicações da própria antropologia? Sim, há teorias concorrentes, há perspectivas concorrentes. Concorre com perspectivas socioanalíticas, concorre com outras formas de saber e de edificação do saber, da interpretação da cultura. Sim, mas o que há de específico no trabalho do Jung, o que há de verificável no trabalho do Jung, diferentemente de verificável no trabalho de cientistas sociais, antropólogos, sociólogos, é o trabalho com a psique, a observação da psique, a sua mensuração e a possibilidade de reconstituir clinicamente, por meio dos casos clínicos, todo esse modelo hipotético causal, todo esse modelo de historicidade da própria psique. Eu lembro que no último vídeo eu fiz uma espécie de confissão, e é interessante porque a confissão é o primeiro passo na análise junguiana. No processo psicoterapêutico do Jung, tudo começa com uma confissão. É o método confessional. A parte do esclarecimento é uma parte posterior, é um momento posterior. E a confissão que eu fiz foi justamente sobre a relação entre o meu psiquismo e o que seria o psiquismo dos povos ditos antigos. E para isso eu citei o Zazandi. Eu citei o livro do Evans Pritchard, Bruxaria, Oráculos e Magia, entre os Zazandi. De que os Zazandes, por não fazerem a abstração tipicamente racionalista, que nós, sujeitos contemporâneos, com séculos e séculos e séculos de racionalismo consolidado,
de cartesianismo consolidado, tá? De iluminismo, tá? Nós que herdamos da tradição humanista e também da tradição grega, a questão do logos, né? Humanista que eu falei do fim do medievo para o Renascimento e a própria civilização cristã com a ideia de logos, né? Mas também com a ideia de logos no sentido socrático grego, heraclítico, platônico, aristotélico, ou seja, há sempre uma fundamentação racional na nossa perspectiva, né? De modo que é muito difícil para nós ocidentais fugir disso, e Jung era muito sensível a isso, né? Jung tinha muita essa percepção. Até mesmo um dos maiores filósofos do Ocidente, o Hegel, identificou o racional com o real, né? Assim como o Parmênides identificou o ser com o pensar, e até certo modo, né, o próprio Platão também, né? Mas sempre passando por um modelo racional de compreensão, de intelecção, de inteligibilidade do real. O Jung vai adotar essa perspectiva, mas vai acrescentar o aspecto irracional, e eu diria que suprarracional, porque irracional dá a impressão de ser algo psicologicamente não desenvolvido, mas é justamente aí que se encontra o nosso desenvolvimento, o diálogo com o inconsciente. Então, com essa inserção do que seria irracional em termos racionais, mas perfeitamente inteligível por meio de um método de depuração e de diferenciação, é que vai se estabelecer o critério de análise verificável na obra do Jung. Então, quando você trabalha com sonhos, você está verificando sonhos. Quando você trabalha com a tipologia do Jung, você está verificando padrões psicológicos. Quando você trabalha com o teste de associação de palavras, você está verificando complexos. Quando você trabalha com imaginação ativa, você está verificando o resultado, ainda que provisório, das imagens psíquicas de um paciente ou suas próprias. Como está o seu inconsciente, como está fluindo o inconsciente naquele momento específico. O que é que aquelas imagens dizem a você naquele momento específico. Quando você trabalha com o método comparativo, você está verificando na historicidade das produções culturais humanas imagens arquetípicas que são correlatas, são paralelas ao funcionamento psicológico habitual. Você está alargando um campo de visão de uma imagem que você teve ou de uma imagem que o paciente seu trouxe. Então, nesse sentido, a imagem arquetípica do Jung jamais é uma imagem reducionista e jamais é uma imagem associativa, no sentido de fluir livremente a ponto de transformar-se em alguma outra coisa, né? A amplificação é feita justamente para alargar os sentidos de uma imagem. É como se você estivesse ampliando a imagem para ver o que é que ela pode abarcar em termos de horizonte de consciência, tá? Então, até mesmo quando você trabalha com aspectos sincronísticos, e aqui no canal tem uma playlist inteira sobre sincronicidade, em que eu desenvolvo alguns pontos específicos para que nós possamos observar o fenômeno da sincronicidade e discuto o modelo de cientificidade da sincronicidade, tá? Até mesmo quando nós trabalhamos com fenômenos que tradicionalmente para o pensamento ocidental causal seriam fenômenos estranhos, até que anômalos, inclusive para o próprio Jung, tá, gente? O pessoal às vezes acha que Jung ia estudar algumas coisas porque ele queria, porque ele gostava. Não, porque ele se sentia perplexo ao trabalhar com determinados fenômenos psíquicos.
toda a psicologia de Jung é atravessada por esse caráter experimental, de verificação. É isso, pessoal. Muito obrigado. E não se esqueçam, vamos estudar Jung.